E vamos agora para a segunda parte da explicação de regras do RPG Star Wars Saga Edition. Fala aí, mestres, beleza? Hoje a gente vai continuar falando sobre as regras do sistema de RPG Star Wars Saga Edition. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima um card onde eu falo desse fantástico RPG. E foi o primeiro vídeo que eu fiz e muita gente gostou muito, ele deu muita visualização. Muita gente pediu para eu ensinar as regras, então eu fiz um segundo vídeo e eu começo a falar das regras nele. No caso, eu até monto essa ficha aqui. Eu montei ela durante o vídeo e expliquei para as pessoas como é que eram as regras, como é que você criava uma ficha, como é que você fazia um personagem no RPG de Star Wars. E aí, no caso, aqui vai ser uma continuação. Então, se você não viu nenhum dos dois vídeos, eu vou deixar aqui em cima o card dos dois. O primeiro é a apresentação, o segundo já é um início falando sobre as regras. E aqui é uma continuação das regras. Inclusive, essa já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, porque nas duas primeiras deu problema no áudio. Bom, no vídeo passado eu expliquei tudo, comecei a falar de como é que funcionavam as classes, né, as espécies, esses atributos principais aqui, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, que são fundamentais e eles que regem basicamente o resto da ficha toda aqui, junto com a sua classe, claro. E aí, hoje eu vou falar de uma coisa que eu esqueci, que são os pontos de vida, os pontos de força e os pontos de destino, tá? Mas para isso, antes de eu começar a falar dessas coisas, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do combate, como que funciona o combate para a gente poder entender a questão até da vida e desses pontos de força e de destino. Eu deixei isso aqui aberto, uma página aqui de simulação, só para vocês poderem entender como que funciona o grid de batalha, né? Como é que funciona esses quadriculados. Esses quadriculados aqui, né? Cada quadradinho desse aqui, ele funciona como se fosse 1,5 m no terreno da batalha. E cada personagem ocupa um quadradinho desse, tá? Então aqui eu peguei essa imagem aqui desse Twi'lek para ser como se fosse o meu personagem, já que eu botei a espécie dele aqui como se fosse um Twi'lek. Eu botei aqui o meu personagem, tá? Ele tá aqui nesse quadradinho. E eu tô cercado aqui de alguns Stormtroopers. Aqui, aqui, aqui. E tem um Wookiee, eu botei como se fosse um Wookiee aqui que tá me ajudando no combate. Isso aqui já é um terreno que eu tinha pronto de uma mesa de D&D que eu tinha. Antes de tudo, vamos falar da vida. Os pontos de vida totais dos personagens são o seguinte. Cada classe, né, no caso Jedi, Soldado, Scoundrel, Scout, vão ter o seu dado de vida básico. Né? Por exemplo, o Soldado e o Jedi, como eles são mais guerreiros, eles lutam mais, eles vão ter o dado de vida que é o D10, que é esse dado aqui, que vai de 1 a 10. O batedor, no caso o Scout, ele vai ter o D8 de vida, que vai de 1 a 8. E o Scoundrel e o Nobre, eles vão ter o D6, né? Porque eles são menos combatentes, que vai de 1 a 6. E aí o que acontece? Toda vez que você evolui de nível, você rola um dado desses daqui, dependendo da sua classe. Então, se você for um Jedi, você vai rolar esse aqui todo nível. Se você for um Scoundrel como eu, você vai rolar um D6 como esse aqui. Como eu estou no nível 1, né, pela lógica, eu só teria um D6, como acontece em outros RPGs, como D&D, né, o 3.5 ou 5ª edição. Mas aqui no Star Wars é diferente. No primeiro nível, você já começa com 3 vezes o máximo da sua vida. Então, o que isso quer dizer? Como eu sou um Scoundrel, né, meu dado de vida é o D6. Então, o máximo que eu posso tirar é 6 no dado. Então, 3 vezes 6 daria 18. Então, eu começo com 18 de vida. Mais o meu bônus de constituição. As habilidades, elas regem a sua ficha inteira. Então, o meu personagem, como ele é um Scoundrel, ele tem, como eu falei, 3 vezes 6, 18 de vida. Ele começa com 18 de vida, mais o bônus de constituição. No caso, mais 1. Então, eu tenho 19 de vida. Se eu fosse um Jedi, eu começaria com 30. Né? Por quê? Porque o máximo que eu posso tirar no D10 é 10. Então, seria 3 vezes 10, 30. 30 mais o meu bônus de constituição. Aí você fala assim, pô, é muito melhor ser Jedi. Sim, por uma questão de combate, de aguentar mais dano, é melhor. Mas, como eu falei, cada classe tem suas vantagens e desvantagens. Então, vamos lá. O meu personagem aqui, como eu falei, ele tá aqui, ele tem 19 de vida. E em volta tem os Stormtroopers. Eles também vão ter a quantidade de vida deles. E isso aí o mestre que vai dizer quanto tem. No livro até tem, vocês vão achar alguns inimigos preparados. E vai ter lá um Stormtrooper pronto, quanto que ele tem de vida eu não lembro assim de cabeça, quanto que são as defesas dele, etc. Aí aqui tá o meu aliado Wookiee, tá? Depois eu vejo quanto que ele tem de vida, mas enfim. O que a gente pode fazer no combate? Né? Aqui diz que durante as lutas e tudo mais, a gente tem essas ações aqui. Então a gente tem a ação padrão, a ação de movimento e a ação rápida. Também tem as ações de reação, mas depois eu explico.
Então o que acontece? A gente, durante o jogo, vão ter as rodadas, nas rodadas vão ter os turnos. Então aqui no caso, por exemplo, vai ter o meu turno, vai ter o turno dos soldados e vai ter o turno do meu aliado aqui. Então cada um vai ter o seu turno dentro da rodada, acabou a rodada, todo mundo agiu, começa uma nova rodada e as pessoas agem de novo. E aí o que eu posso fazer durante o meu turno, tá? No meu turno, eu posso fazer essas ações aqui. Ação padrão, ação de movimento e ação rápida. Tá, mas aí como que elas funcionam e o que elas são? Bom, a ação padrão seria uma ação que exige mais esforço. Basicamente, a gente reconhece como uma ação de bater, de atacar o inimigo, né? De dar um tiro ou de bater com sabre de luz, alguma coisa do tipo. A ação de movimento é justamente para você se movimentar, né? Você andar de um ponto ao outro, você levantar do chão se você tiver caído e por aí vai. E a ação rápida, ela justamente é o que o nome fala, para você fazer uma ação que é rápida, que ela exige um pouco, bem menos esforço, né? Uma coisa que você não tem que ter muito trabalho. Por exemplo, você mudar um modo de uma arma, né? A arma que é automática para ela virar uma cadência de tiro diferente, né? Você só mexe ali um botãozinho e você muda. Então, uma ação rápida. E dependendo das armas, de habilidades, eles vão falar o que dá pra você consumir como uma ação rápida. Então, são essas 3 coisas que eu tenho aqui. E aí, é possível também que eu possa substituir ações. Por exemplo, aqui se você perceber, tem meio que um patamar. A ação padrão ela é a mais alta e a mais importante. Depois vem de movimento, depois vem a ação rápida. Eu posso, por exemplo, abdicar da minha ação de movimento e transformar ela numa ação rápida, né? Aí você vai falar assim, ué, mas aí eu vou ficar com 2 ações rápidas, eu vou ficar ação padrão, a minha de movimento vai virar uma ação rápida e eu vou ter outra ação rápida, então eu vou ter 2 rápidas. Sim, dá pra fazer isso, já vou explicar por quê. Da mesma forma que eu posso transformar a minha ação padrão numa ação de movimento. Então eu posso, por exemplo, digamos aqui, se o meu personagem estiver caído no chão, eu posso usar uma ação de movimento para me levantar, né? E eu posso usar a minha ação padrão, né? A minha ação principal, eu posso transformar ela num movimento e sair para longe dos inimigos, né? Então eu posso fazer essa coisa, eu posso transformar algumas das minhas ações. Aí você fala assim, então eu posso transformar a minha ação de movimento, minha ação rápida em ações padrões para eu bater 3 vezes? Não, claro que não. É por isso que eu tô falando, tem uma hierarquia aqui. A gente não consegue transformar essas que estão abaixo numa ação padrão, mas eu consigo transformar, como eu falei, uma ação de movimento numa ação rápida, né? E eu consigo transformar uma ação padrão numa ação de movimento. Então, mas eu não consigo. Eu também posso transformar uma ação padrão numa ação rápida. Pô, então eu consigo ficar com 3 ações rápidas? Como assim? Dá pra ficar com ação rápida, ação rápida, ação rápida? Sim, dá pra fazer também, eu já vou explicar por quê. Eu posso transformar, mas eu não posso fazer uma ação rápida virar uma ação padrão, nem posso fazer uma ação de movimento virar uma ação padrão. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Agora, vamos entender o que a gente pode fazer com essas ações padrões e ações de movimento. Aqui no caso, só pra gente entender bem, o meu personagem, ele tá aqui meio que cercado de Stormtroopers, tá? E aí, eu posso decidir o que eu vou fazer, né? Eu posso primeiro me movimentar e depois eu posso atacar, ou eu posso usar minha ação rápida, enfim, eu posso fazer em qualquer ordem, tá? Não preciso necessariamente fazer a ação padrão primeiro. Eu posso simplesmente falar assim, eu vou fazer minha ação de movimento que eu vou andar pra cá e eu vou dar um tiro nesse Stormtrooper aqui. Sim, eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso dar um tiro nesse Stormtrooper aqui, né? Ou nesse, tanto faz, e sair, né? E depois usar minha ação de movimento pra ir embora. Entenderam? Então eu posso fazer isso. Então, beleza. E quanto que eu posso andar? Eu posso andar o quanto a minha ficha diz, né? Eu tenho velocidade 6, são 6 quadrados. Eu consigo andar 9 metros. Eles botaram nessa edição quadrado pra ficar mais fácil, né? Os personagens menores, geralmente, eles andam um pouco menos. E os personagens médios, né, de altura mediana, que é basicamente quase todas as espécies, você consegue andar 9 metros. Tem algumas situações, tipo assim, você tá carregando uma carga muito pesada, etc, que você anda um pouco menos. Mas, enfim, isso é uma questão mais especial. Como é que começa o turno? O turno, ele vai começar definido pelas iniciativas. Não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, a gente tem o número de iniciativa. Como é que eu consigo esse número de iniciativa? Ele tá aqui nas minhas perícias. Lembrando que as perícias, né, eu comprei as que são minhas, né, estão marcadas aqui. Você pode comprar a perícia de iniciativa, caso seja da sua classe. No caso, eu não tenho, ó, iniciativa. Eu só tenho o meu bônus de destreza, não tenho mais nada. Então, a minha iniciativa aqui é 2, beleza?
E aí, basicamente, pra gente ver como é que começa uma rodada de combate, a gente tem que rolar a iniciativa. Eu, os meus inimigos, meu aliado, né? Todo mundo vai rolar a iniciativa. Geralmente, o mestre, se tiver muitos inimigos, o mestre pode tentar deixar a mesma iniciativa, né? Principalmente se eles forem de classes iguais, aqui é um monte de Stormtrooper, ele pode botar todos agindo ao mesmo tempo, né? Pra não ficar uma coisa muito confusa, não ficar assim, Stormtrooper 1 vai atacar primeiro, aí depois depois o Stormtrooper 2, depois o meu amigo, depois o Stormtrooper 3, pra não ficar muito confuso, geralmente o mestre ele pode botar os inimigos todos atacando no mesmo tempo, tá? Então, como é que se rola a iniciativa? A gente rola o D20, como eu falei, basicamente tudo aqui é D20, e soma com a sua iniciativa. Nossa, eu tirei 1 com mais 2, minha iniciativa vai ficar 3, vai ficar péssima. Quem tirar maior começa atacando. Vamos dizer, tá? Tá, eu tirei 1 mais 2, 3, fiquei com 3. Agora os Stormtroopers, 7. Quanto que é a iniciativa deles? O mestre vai ver. Digamos que seja 0, tá? Então, eles estão com 7, eu tô com 3, e agora meu amigo Wookie vai rolar também. Nossa, ele tirou 18. Digamos que ele tenha mais 1 de iniciativa, tá? Então ele ficou com 19. Então, 19 pro Wookie, 7 pro Stormtroopers e 3 pra mim. Então, começa o meu amigo, depois os inimigos, depois eu. Mas tá, digamos aqui que o Wookie já atacou, meus inimigos também, e agora é meu turno. Digamos que já aconteceu tudo. No meu turno, eu decido o seguinte. Tem todos esses caras aqui, só que eu sou muito fraco pra combate. Então, assim, eu quero basicamente dar um tiro e fugir. Claro que a gente tem que avaliar a situação, né? Se você pode se aproximar, se já tem um Stormtrooper ferido, mas isso são outros 500. Mas digamos que eu queira atirar nesse Stormtrooper aqui e queira sair de perto, tá? Então, minha primeira ação vai ser atirar. Então, eu vou tomar uma ação padrão para dar um tiro nesse inimigo, tá? Tá, e como é que funciona o ataque? O ataque é o seguinte. Tá aqui na ficha também, ó. Tá aqui, ó. Eu tô usando uma blaster, uma pistola de blaster. Meu ataque é mais 2. Por que que é mais 2? Pelo seguinte. Toda vez que você ataca, rolagem de ataque, um inimigo, você vai rolar um dado de 20, né? Como tudo nesse sistema. Mais o seu bônus de ataque. Mais seu modificador de vigor. Eu já falei que esse vigor aqui, no caso, é força. Que é força física, tá? Força física. Se for um ataque à distância, vai ser um D20. Mais o bônus de ataque. Mais o modificador de destreza. Mais a penalidade de distância se houver. Toda vez que a gente atacar um inimigo, eu vou rolar um D20. Vou usar o meu bônus de ataque, que depende da minha classe. Tá? Se eu for um Jedi, eu já começo com 1 de bônus de ataque. No meu caso, como eu sou um Scoundrel, é 0. Tá? As classes que lutam menos vão ter ataques mais fracos, obviamente. Então meu bônus de ataque é 0. O Nobre vai ser 0. Né? O Soldado vai ser 1. E por aí vai. Então eu vou usar um D20 mais o meu bônus de ataque, mais o modificador de força para um ataque corpo a corpo. Ou seja, para eu bater com um machado, com uma espada, com um sabre de luz, tudo isso eu vou usar a força. Eles vão falar assim, mas você usar um sabre de luz ou uma adaga são armas que requer um pouco mais de destreza e tal. Eu sei, eu concordo, e existe um talento para você poder fazer isso, e é basicamente isso que a gente faz desde lá do D&D 3.5, para você poder usar a destreza no lugar da força, como se você fosse, por exemplo, um mosqueteiro, um cara que usa armas leves e tudo mais. Você precisaria comprar um talento para isso, e muitos Jedi fazem isso. E se eu for usar um ataque à distância, é a mesma coisa, um D20 mais o bônus de ataque, mais a minha destreza, porque eu tô usando mais uma coisa de precisão, né? Eu tô usando minha habilidade, minha coordenação motora pra tentar acertar aquele cara ali. Aí vai ter gente falando, mas aí pra lutar corpo a corpo, mesma coisa. Cara, não vou entrar nessa discussão, tá? Eu simplesmente tô falando que é isso. D&D lá no 3.5, no quinta edição, são assim, né? Você usa força pra bater corpo a corpo, destreza pra atacar à distância. Aqui, como eu estou com uma blaster, eu vou atirar. Então eu vou usar a minha destreza. Por isso que eu anotei aqui na minha ficha que a minha blaster, ó, eu tenho mais 2 pra acertar. Por que eu tenho mais 2 pra acertar? Porque o meu ataque é 0, porém a minha destreza é somada. Então eu tenho mais 2 aqui, tá? Então eu tenho um total de mais 2 pra atacar. Eu até botei aqui a arma porrete pra galera poder entender mais ou menos, assim, que o porrete seria pra bater na mão. Seria se alguém viesse pra cima de mim, eu tentar pegar o porrete pra bater na pessoa. Como o meu ataque é 0, eu iria somar a minha força, só que a minha força é menos 1. Então 0 menos 1, eu ia ter menos 1 de ataque. Então se eu for tentar atacar qualquer um corpo a corpo, seria medíocre. E aí beleza, eu tô aqui, então eu decido dar um tiro nesse Stormtrooper. Eu vou lá, o que eu faço? Rolo o meu D20, ó, rolo o meu D20, somo com o meu ataque total, que é 2, e deu o total de 4. 2 com mais 2, 4. Obviamente eu devo ter errado o Stormtrooper, que deve ter
uma defesa ali de reflexos mais ou menos 14 ou 15. Então eu errei. Beleza. Usei, gastei minha ação padrão, errei. O que eu faço agora? Agora eu tenho minha ação de movimento e minha ação rápida. Eu posso simplesmente falar, cara, não quero mais fazer nada, eu só queria atirar e ficar ali. Posso perder minhas ações? Posso. Não tem problema nenhum. Mas digamos que eu quero usar minha ação de movimento para recuar. Vamos dizer que isso aqui seja um buraco. Esse espaço azul aqui é um buraco, que se eu pular para cá eu vou cair. Então eu quero me movimentar, obviamente não posso me movimentar para cima do buraco. Então eu posso mover 6 quadrados. Então eu venho para aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Me movimentei o mais longe possível dos Stormtroopers. Só que tem um problema, que eu lembrei aqui agora. Quando você se move na diagonal, você consome 2 quadrados, tá? Porque, em teoria... Cara, não vou entrar também em questões matemáticas, mas aqui eles botam como consumindo 2 quadrados. No 3.5, você conta sempre 1, depois 2. Tipo assim, andaria 1, aí aqui contaria como 1, aqui contaria como 2, aqui como 1, aqui como 2. Mas aqui nesse sistema eles botaram sempre contando como 2. Então, se o meu personagem tá aqui, eu acho que ele tava aqui, se eu vier pra cá, ó, eu vou consumir 2 quadrados. Então eu vou ter andado 2, 4 e 6, se eu vier na diagonal. Entenderam? Então, digamos que o meu personagem tenha feito simplesmente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou ter que andar na diagonal. 5, 6. Beleza? Parei ali. Agora ainda tem a minha ação rápida, tá? E aí o que eu posso fazer com a minha ação rápida? Por enquanto, eu não tenho nada aqui na minha ficha que eu me lembro para poder usar a minha ação rápida. Então eu vou explicar sobre a questão do Second Wind, ou da segunda chance, que seria o seguinte. A segunda chance é uma manobra que qualquer personagem heróico pode fazer. E é uma coisa que você só pode fazer uma vez por dia. Obviamente, você pode comprar talentos para você ter mais de uma vez por dia isso, mas, em regra geral, todos os personagens podem fazer uma vez por dia. E aí, o que acontece? Aqui diz o seguinte, a segunda chance, ou Second Wind, como é em inglês, se você estiver reduzido a metade do seu máximo de pontos de vida, ou menos, você pode pegar uma segunda chance com uma ação rápida. Essa ação cura 1/4 do seu total de pontos de vida máximos, arredondado para baixo. Ou um número de pontos de vida igual ao seu valor de constituição, o que for maior. Então, o que acontece? Aqui, no caso, o meu personagem ele tem 19 pontos de vida. Se eu chegar na metade dele, que seria basicamente 9 de vida, se eu chegar a 9 de vida, no caso, eu posso usar o meu Second Wind. Se eu chegar a 9, 8, 7, 6 de vida, eu posso usar o Second Wind ou a segunda chance. E aí ele me cura 1/4 dos meus pontos totais de vida. Os meus pontos totais são 19. 1/4 de 19 vai dar 4 e alguma coisa. Então eu vou curar 4 pontos de vida. Mas ele diz, você vai curar 1/4, né? Seria mais ou menos 4 e alguma coisa. Então eu vou curar 4 de vida. Porém, ele diz que eu curo 1/4 ou um número de pontos de vida igual ao seu valor de constituição, o que for maior. Percebam que ele não fala sobre bônus, ele fala sobre valor. Então, no caso, eu posso curar ou 4 de vida, ou meu valor de constituição, que é 12. Então, obviamente, que a maior é 12, então eu vou curar 12 de vida. Então, o personagem estaria ali com 9 de vida só, ele apanhou muito, tomou muita porrada, ele curaria 12 de vida. Ou seja, eu vou ficar com minha vida maximizada. Eu não vou passar o meu bônus de vida, né? Porque, no caso, 19 com mais de 12 vai dar 21. Então, no caso, eu não vou ficar com 21 de vida, eu vou chegar no meu máximo, tá? Só que eu só posso fazer isso uma vez por dia, como eu falei, ou mais de uma vez se você comprar talentos para isso. Então, digamos que o meu personagem esteja muito ferido, esteja com 3 de vida só, e aí eu dei o tiro, né? Então, recapitulando aqui, eu dei o tiro, andei, e aí eu usei o meu Second Wind com uma ação rápida, e aí eu curei meus 12 de vida. Agora, acabou o meu turno. E aí começa tudo de novo. Aí começa o meu amigo Wookiee, depois os Stormtroopers e por aí vai. Aí tem agora uma questão do ataque corpo a corpo. Olha só. Digamos que esse Stormtrooper tenha avançado aqui. E aí o que acontece? Durante o jogo, sempre que você está com uma arma corpo a corpo, não com uma arma à distância, no caso, eu tenho um blaster na mão, isso não adianta, mas se eu tiver uma arma corpo a corpo, significa que eu ameaço todos os quadrados à minha volta. Então, no caso, eu botei esses quadradinhos amarelos aqui para mostrar que o Stormtrooper, tá? Eles estão centrados nele. O Stormtrooper, ele consegue atacar todos
os quadradinhos em volta dele. Então, no caso, esse cara aqui, ó, ele consegue ameaçar aqui. O meu aliado, ele consegue ameaçar aqui. E esse Stormtrooper consegue ameaçar aqui. Ah, mas não tem ninguém em volta. Beleza, não tem ninguém em volta, então, né, tranquilo. Mas, a princípio, ó, esse cara aqui tá ameaçando os quadrados em volta e eu tô nesse quadrado aqui. Tá, e o que que acontece? O que acontece é que, já por ele estar perto de mim, ele consegue me acertar, tá? Porque você só consegue acertar alguém que esteja adjacente a você, ou seja, colado aqui em você. Ao menos que seja uma arma à distância, claro que o cara pode atirar e acertar meu aliado aqui, ou se ele tiver uma arma de haste, uma arma que é um pouco mais longa, que ele conseguiria atacar um quadrado à frente, tá? Mas isso também é uma outra questão. Então, beleza, olha só. Esse Stormtrooper tá aqui, colado em mim, e ele pode me atacar tranquilamente. Tá, e o que tem a questão da área de ameaça? A área de ameaça é que se eu fizer alguma burrada ali dentro, se eu tentar sair, ou se eu tentar me movimentar dentro da área de ameaça dele, ele pode me dar um ataque de oportunidade. Que seria basicamente o seguinte, é como se eu estivesse baixando minha guarda e ele estivesse tendo uma reação para me acertar. Então, por exemplo, digamos que ele veio aqui, tentou me atacar, não conseguiu, agora é minha ação. Eu tô com medo, eu vou tentar fugir, né? Eu vou tentar sair aqui, ó, na diagonal. Só que aí, quando eu tento sair, né, ele pode tentar me dar um ataque de oportunidade. Ele pode tentar me dar um ataque de oportunidade como uma reação. Isso aí não conta, tá, naquelas ações que eu falei. Como eu falei, tinha a reação aqui, ó. Reação, uma resposta instantânea a uma ação de outra pessoa, né? Então a gente também só pode ter uma reação por turno. Ele não pode... se tivesse um monte de gente ali em volta dele, todo mundo saísse, ele não ia poder bater em cada um. Ele teria que escolher algum, ao menos que ele tenha um talento que permita que ele faça isso. O jogo ele é todo assim. Tem a regra geral, aí tem coisas que, ao menos que o personagem tenha tal coisa, ele consegue burlar aquela regra, digamos assim. E aí, o meu personagem ele tenta sair aqui com medo, e mesmo não sendo o turno dele, né, sendo o meu turno, eu tô tentando fugir, ele pode me dar um ataque de oportunidade aqui enquanto eu tô fugindo. Da mesma forma, se eu andar, né, se eu me movimentar dentro da área dele, ele pode também me dar um ataque de oportunidade. Digamos que eu não fugi, eu simplesmente vim pra cá pra ter uma posição melhor. E aí ele pode me atacar enquanto eu tô fazendo esse movimento. No D&D 3.5 não tem isso, tá? Nem no quinta edição. É bem mais tranquilo. Mas aqui, se você se movimentar dentro também, você tem esse problema. Ah, mas aí como é que eu faço pra sair da área de alguém que tá atacando corpo a corpo sem que eu tenha problema? E aí que você tem uma ação que se chama... Eu não vou explicar aqui, gente, todas as ações de combate, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu só tô explicando algumas coisas mais básicas, assim. E a coisa da retirada é uma ação importante. O que você pode fazer pra sair de uma área ameaçada é o seguinte. Você pode usar uma ação de movimento pra fazer uma retirada. Aí você fala assim, então é só eu sair daqui normalmente com ação de movimento. Não. A ação de retirada ela é um pouco especial, que é o seguinte. Pra você fazer uma ação de retirada, você precisa se mover só um quadrado para se retirar e depois você só pode se mover com a metade do seu deslocamento. Ou seja, isso quer dizer o seguinte. Eu me movo 6 quadrados, correto? Então, o que acontece? Eu tô aqui, eu consigo sair da área ameaçada, show, mas eu só posso andar 3 quadrados. Então, eu poderia andar aqui, ó. Lembrando que na diagonal custa 2, então o que eu poderia fazer era vir pra cá. Aí eu ia andar, eu andei, ó, 1, 2, 3. Ou pra quem não entendeu, tá? Eu andei aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Andei 3 quadrados porque é só a metade que eu posso andar, com um movimento de retirada. Mas tem um problema. A regra diz que eu só posso sair se eu conseguir me livrar no primeiro quadrado. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, tem essa casa aqui, ela me impede de eu sair pra cá. Então eu só poderia sair pra cá, ou se eu for na diagonal pra cá, ou pra cá, já contaria 2 quadrados, não daria. Então o que acontece? Se eu tentar sair pra cá, ou pra cá, já vai ser o meu primeiro quadrado eliminado. E aí eu vou andar de novo e eu não vou poder fazer isso, tá? Porque a regra diz que eu preciso sair no primeiro quadrado que eu me movimentar. Então, se eu já me movimentei pra cá ou pra cá, eu já não consigo, tá? Então eu teria que estar numa borda pra tentar sair, tá? Então, aqui onde eu tô, eu conseguiria sair de boa, tá? Então, eu uso meu movimento de retirada e paro aqui, beleza? E aí sim, eu conseguiria não tomar um ataque de oportunidade desse inimigo. Tá, mas aí como é que funciona esse ataque de oportunidade? Ele daria um tiro na minha cara? Não. O ataque de oportunidade ele só funciona com armas corpo a corpo. Ou seja, esse Stormtrooper aqui, ele teria que necessariamente estar com uma arma que fosse corpo a corpo. E a gente sabe que é muito difícil a gente ver Stormtrooper com armas corpo a corpo. A gente sabe que Stormtroopers eles não costumam
ter armas corpo a corpo. Quer dizer, eles até têm, mas a gente costuma ver eles mais com blaster. Se ele tiver alguma coisa que possa me bater, por exemplo, ele pode dar uma coronhada, dependendo do tipo de arma que ele tem. Se ele tiver uma baioneta, né, no caso, na ponta do blaster dele, tiver uma ponta de lança que ele possa me acertar. Ou se ele vier bater em mim com aquela arma tipo do traidor, ou com algum bastão, ou sei lá, com sabre de luz, sei lá, com o que ele tiver na mão. Se ele tiver com uma arma corpo a corpo na mão, mas se ele simplesmente tá com um blaster aqui, e ele não tem nada na mão que ele possa me bater, eu posso simplesmente sair ou me movimentar na área dele sem ter medo que ele me dê um ataque de oportunidade. Da mesma forma funciona comigo. Se eu tô com a minha pistola na cara dele e ele quiser se mover, né, no caso aqui o contrário, ó, a área de ameaça seria minha, ele poderia se mover livremente ou sair, porque eu não teria como acertar esse cara. Aí eles vão falar assim, pô, mas você não tem um bastão? Você não anotou lá que você tem um porrete? Sim, mas aí o que acontece? Pra eu fazer isso, eu teria que estar com o porrete na mão. Não daria pra, tipo assim, ele saiu da área e eu puxar meu porrete e bater nele. Porque sacar uma arma, né, tem isso? Sacar uma arma é uma ação de movimento, tá? Então, né, tem esse problema. Se você entra num combate e você não tá esperando aquele combate, tá? Vamos voltar pra uma situação aleatória aqui, ó. Digamos que eu esteja aqui. Do nada apareceram os Stormtroopers e a gente ali, eu e meu amigo, a gente tava encurralado e a gente tá sem nada na mão. A gente não tá preparado pra uma luta. Então, a coisa meio que inverte aqui. Eu vou ter que logo de cara usar a minha ação de movimento pra sacar uma arma. Eu vou ter que usar a minha ação de movimento pra puxar meu blaster, pra aí sim atirar, e daí eu não vou conseguir mais fazer nada, a não ser minha ação rápida, né? Então, é bem complicado. Aí existem talentos que você consegue puxar e atirar na mesma ação, que você usa a sua ação padrão pra puxar a arma e atirar, que seria um saque bem rápido, que é uma parada estilo Han Solo contra o Greedo, né? E aí o jogo vai acontecendo, as pessoas vão tendo seus turnos, eles vão se movendo e tudo mais. E, obviamente, né, tem as questões da vida, né, dos pontos de vida, e as condições, tá? As condições são o seguinte, essa condição é uma parada bem interessante desse sistema, que ele permite que você, por exemplo, caia ou fique com muitas penalidades, mesmo sem você... mesmo que você não perca muita vida, mesmo que sua vida não chegue a zero, tá? Então, por exemplo, condições, né, elas vão te debilitando. Mas como que eu consigo uma condição? Por exemplo, a condição mais comum é se durante um combate você recebe um dano tão alto que ele supere a sua fortitude, tá? Aqui, ó, que é o seu limite de dano no caso, né? O meu limite de dano é 14, tá? Que é igual ao meu valor de fortitude. Por que ele tá destacado aqui? É porque tem algumas habilidades, algumas coisas que aumentam, né? Aqui, ó, outros bônus que podem deixar o seu limite de dano maior, que não necessariamente é igual ao seu bônus de fortitude. Mas enfim, geralmente é quase a mesma coisa, tá? Então o meu limite de dano é 14. Então isso significa que algum inimigo, se ele me der 14 ou mais de dano, tá? Lembrando que eu tenho pouquinha vida, se ele me der 14, 15 de dano, por exemplo, eu, além de tomar o dano na vida, né? Eu ainda caio uma condição, porque ele superou a minha defesa de fortitude, quer dizer, porque ele superou o meu limite de dano. Então eu caio uma condição. Então assim, digamos que eu tô lá com minha vida máxima, tô com 19 de vida, tá? E chega lá o Stormtrooper, me dá um tiro e me arranca 15 de vida. 15. Então eu fico com 4 de vida, beleza? O que acontece? Esse dano superou o meu limite de dano. Meu limite de dano é 14, eu tomei 15. Então eu automaticamente caio pra -1 em todos os testes de defesa, ataque, perícia e habilidade. Então tudo que eu fizer agora vai ter -1. Quando eu atacar, eu vou tomar -1 nos ataques. Eu vou tomar -1 nos testes de perícia, de habilidade que eu vou fazer nas defesas. Então aqui, eu não preciso ficar mudando, mas é só você lembrar que você vai cair pra 13 aqui. Aqui eu vou pra 14 e aqui eu vou pra 10. Né? As defesas vão caindo, isso é péssimo pro personagem. Então, eu tô aqui com o meu ferimento. Aí digamos que eu consegui usar ali o meu second wind, né, minha segunda chance, recupero, né, 1/4 da minha vida, ou a constituição, aí recupero no caso 12. Então, ó, 12 com mais 4, eu estou com 16 de vida. Ufa, recuperei, tô com 16 de vida. E aí digamos que vem outro Stormtrooper e de novo me dá um tirambaço lá, me dá mais 15 de dano. Agora eu tô com 1 de vida. E como ele ultrapassou de novo o meu limite de dano, eu caio pra -2, tá? Ah, lembrando, como eu tô com -1 em tudo, né? Meu limite de dano não ia ficar 14, ia ficar 13, né? Mas tudo bem. E aí eu caio pra -2 em tudo. Então tudo meu vai cair pra -2, né? Aqui, ó, a minha fortitude,
né? Vai ficar 12. Aqui, que já tava 13, né? Aí vai ficar 12, aqui vai 15, né? Vai cair pra 13, aí aqui vai cair pra 9. Então, entenderam? E fora os ataques, né? Quando eu for atacar o inimigo, lembrando, né? O meu ataque, ele era um D20 mais 2, né? Que eu tô dando tiro. Ó, 16, com mais 2, 18. Só que eu tô tomando 2 de penalidade porque eu tô com essa porcaria aqui me ferrando, né? E aí, o meu acerto seria 16 mais 2 menos 2. Então, seria 16, tá? Seria 16 pra acertar o inimigo. Então, vocês verem como é que a condição é uma parada complicadíssima. Aí você fala assim, ah, pô, mas aí a condição você vai cair rapidinho no chão, porque você não aguenta do tiro. Sim, agora, por enquanto, eu não aguento do tiro porque eu tô no nível 1. Mas mais pra frente, quando eu tiver mais vida, né, pode acontecer de eu me recuperar, ou ter um pouquinho mais de vida, e chegar a tomar. Sendo também que existem outras habilidades, né, de classes, etc., que eles conseguem te dar uma condição sem te dar dano, né? Existem algumas classes ali com algumas habilidades que eles conseguem fazer você ir caindo na condição mesmo sem tomar dano. Então, digamos que algum Stormtrooper ele tem um ataque que ele diminui minha condição. E eu tomo de novo uma outra condição sem tomar dano, tá? Eu tô com 1 de vida. E aí eu caio pra menos 5. Então quer dizer que eu fico menos 5 em tudo. Quando eu for atacar, eu vou tomar menos 5. Aqui, ó, meus testes, ó. Menos 5, cara. Eu vou ficar com 9 de fortitude. Minha defesa vai ficar 10, entendeu? Aqui vai ficar 6. Então quer dizer, você vai ficando muito fraco, vai ficar mais fácil de te acertar, fica mais difícil de você acertar o inimigo. E aí, mais uma próxima condição, você cai para 10. E mais uma outra condição, você desmaia. Mesmo que você esteja com vida. Ah, mas eu tenho 10 de vida ainda. Não importa, você vai desmaiar, você vai cair. Entendeu? Então, esse sistema de condição ele é bem interessante. É bem interessante. Essa coisa que eu falei da ameaça, né? É só se a pessoa tiver com uma arma ali em punho, né? No caso, uma coisa que funciona mais com Jedi, etc. Como é que é o dano, tá? Digamos que eu ataquei aqui o inimigo. Ó, 12. Com mais 2 no meu ataque, tá? Esquece tudo que eu tomei aqui, tá? Tô limpo, tô normal. Né? Tirei 20. Tenho mais 2 aqui meu. Digamos que eu esteja com a minha condição normal, tá? Não tenho nada tomado de condição. Tô de boa. Tá? Tô zerado, tô 0 bala aqui. E aí, eu dou um tiro no inimigo. Tirei 12. Com mais 2 do meu ataque. Deu 14. Digamos que seja 14 pra acertar o inimigo, né? Digamos que seja 14, o reflexos do inimigo seja 14, né? O meu é 15, digamos que o dele seja 14. Então eu acertei, boa. Vou fazer o quê? Vou dar o dano da minha arma. Minha arma dá 3d6 de dano, tá? 3d6 de dano. 1, 2, 3 d6 de dano. 7 no total. Ah, eu somo o quê? O que eu somo? Aqui no caso não tem nada somado, por quê? É dito aqui, ó, que a gente dá o dano da arma, mais metade do meu nível heróico, arredondado pra baixo. No caso, eu sou nível 1, não somo nada. Se eu fosse nível 2, eu ia dar mais 1 de dano. Se eu fosse nível 10, eu ia dar mais 5, por aí vai. Então, quanto maior o seu nível, mais dano você dá. Né? Aí mais a força, né? Esquece o vigor, é força. Digamos, se eu batesse com o meu bastão, ele dá... Ó, o porrete, ele dá 1d6 de dano. Se eu batesse no cara com o porrete, ele ia dar 1d6 mais a minha força. 2. Como a minha força é menos 1, tá? Como a minha força é menos 1, eu ia dar 1 de dano no cara. Aqui, ó, nesse caso. Se eu desse 1, tirasse 1 no dado, ia dar 0, né? Não ia dar nada de dano. É complicado, assim, tem força baixa. Mas você também soma o seu nível. Então, no caso, como eu sou nível 1, eu não somo nada. Mas, digamos que eu cheguei no nível 10... Quando eu chegar no nível 10, que eu já vou ser um ladrão mais experiente, mesmo batendo com uma arma que não é muito legal, que é meio vagabundo e tal, que eu não sei lutar direito corpo a corpo, eu daria metade do meu nível. Então eu daria mais 5 de dano, porque no nível 10, né, metade, 5. Então eu daria 1d10 mais 5. Ó, 1d10 mais 5. 2 mais 5, 7. Com menos 1 da minha força, né, que eu continuo fraco. Eu posso estar em nível alto, mas eu continuo fraco. Então ia dar 6 de dano, entenderam? Então isso é bem interessante. E para uma arma à distância é quase a mesma coisa, só que você não soma a destreza, você só soma o dano da arma, ó, o dano da arma, mais metade do seu nível heróico. Você não soma a destreza, né? Você soma só isso. Então é o dano da arma mais metade do seu nível heróico. De novo, como eu sou nível 1, não vou somar nada. Se eu atirasse com esse meu blaster, né, e eu fosse nível 10, mesma coisa, eu ia dar mais 5 de dano, ó. 6 com 3 com 2, total 11.
com mais 5, eu ia dar 16 de dano. Entenderam? Então é mais ou menos isso aí. Ah, mas aí... eu acho que deveria somar a destreza. Beleza, mas não soma. Existem outras, né? Outras modalidades de combate que eu não vou explicar agora, que é a questão de flanquear, que é você vir cada um de um lado aqui, aí concede mais 2 de ataque, né? Pra acertar para esse personagem e para esse personagem, se for corpo a corpo, né? A distância não conta. Tem ações de investida, né? Que o personagem ele pode vir correndo para acertar. Tem ações de você poder ajudar o seu colega, né? No caso, eu posso, por exemplo, abdicar. Eu posso usar minha ação padrão para, em vez de atacar o inimigo, eu posso usar para atrapalhar o inimigo, para dar uma vantagem, né? Um bônus para o meu aliado, ou vice-versa, ou para dar mais cobertura, mais proteção para ele, e por aí vai. E para que serve, né? Como eu tinha falado antes, eu transformar certas ações, né? Por exemplo, a ação rápida, que eu falei que eu poderia transformar a ação de movimento numa ação rápida e a ação padrão numa ação rápida também. Por exemplo, a ação de mirar, né? Por exemplo, a ação de mirar diz que consome 2 ações rápidas. Ou seja, lembra que você só tem uma ação rápida, mas você pode transformar essa ação de movimento numa ação rápida ou ação de padrão numa ação rápida? Então, eu posso pegar a minha ação de movimento, transformar ela numa ação rápida, pegar a minha ação rápida que eu já tenho, queimar as 2 para poder mirar. O que mirar faz? Mirar diz o seguinte: você pode tomar 2 ações rápidas consecutivas na mesma rodada para alinhar mais cuidadosamente um ataque à distância. Quando você faz isso, você ignora os bônus de cobertura de defesa de reflexo em seu próximo ataque. Entretanto, você ainda deve ter uma linha de visão com o alvo. Ele quer dizer o seguinte, ele está querendo dizer que, por exemplo, esse cara aqui, digamos que ele esteja se escorando nesse container aqui, e aí ele está ganhando um bônus no reflexo. Então, por exemplo, o reflexo dele, em vez de ser 14, ia estar bem mais alto, até 19, porque ele tá se escondendo mais ou menos aqui do lado e tudo mais. Ou, por exemplo, ele tá aqui, né? Se ele tivesse aqui, eu talvez já não ia estar vendo ele, não ia ter linha de visão, mas se ele tivesse aqui, eu ia conseguir ver. Mas digamos que ele tá se escorando ali, ele tá ganhando um bônus para se defender. Com a mira, eu ia ignorar esse bônus, né? Então, em vez de ser 19, continuaria sendo 14 para eu poder acertar ele, tá? Então, eu poderia queimar a minha ação de movimento, transformá-la numa ação rápida, usar a minha ação rápida que eu já tenho, queimar as 2 e usar só a minha ação padrão e dar o tiro nele, entendeu? Eu poderia fazer isso. Uma outra coisa que eu poderia fazer também, né, que é muito importante, é você se recuperar, que seria para você remover condição. Por exemplo, ele diz aqui que você pode melhorar a sua condição gastando 3 ações rápidas para usar uma ação de recuperação, se movendo mais um passo ao longo do percurso da condição. Então, em vez de você cair, você vai subindo, e ele diz que você pode gastar as 3 numa única rodada ou espalhá-las pelas rodadas consecutivas. Então ele está querendo dizer o seguinte, que eu posso, por exemplo, digamos, que o meu personagem está lá bem ferido e eu tô aqui na condição 5, tá? Eu tô muito ruim. Eu posso usar o meu turno, né, e queimar toda a minha ação, aqui no caso, eu posso transformar minha ação padrão numa ação rápida, minha ação de movimento numa ação rápida e pegar minha ação rápida. Vão ser 3 ações rápidas, vou queimar as 3 e recuperar uma condição. Então eu vou me mover 1 para cima. Então, em vez de menos 5, agora eu tô tomando menos 2. Eu posso fazer isso. Diz também que eu posso fazer isso ao longo das rodadas. Então, assim, eu não quero gastar a minha rodada completa para fazer isso. Então, eu vou queimar a minha ação rápida que eu tenho agora. No próximo turno, eu queimo outra. E no outro turno, eu queimo outra. E ao longo de 3 rodadas, eu queimei as 3 e aí eu recupero uma condição, né? O ideal seria você recuperar tudo numa rodada só, mas se você quiser ir picando elas, beleza. Ou então, por exemplo, eu quero queimar uma de movimento para ela virar uma ação rápida, quero queimar já a minha ação rápida, tenho 2, aí queimo mais uma na próxima, então, né, você pode fazer isso também. Aí fica a sua escolha. E a questão de morte, o que acontece? Quando você chega a 0 pontos de vida, você desmaia. O livro ele não especifica exatamente se você cai com menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, se você morre. A única coisa que ele especifica é o seguinte, que se você estiver muito ferido e você leva um golpe que faz você chegar a 0 de vida ou menos, e esse golpe ultrapassa o seu limite de dano, você morre. Então, o que ele está querendo dizer? Digamos que o meu personagem está aqui, com 4 de vida restantes, tá? Eu tô muito ferrado, tô só com 4 de vida, tô muito ruim, vou morrer.
E aí, vem um inimigo, me bate e me dá 10 de dano. Beleza. Eu cairia ali com menos 6 de vida, né? É porque ele não trabalha com um número negativo igual no 3.5, por exemplo. Mas eu caí, desmaiei. Ele não fala que você tá com menos 6, ele só fala que você tá com 0. Beleza, caí com 0, mas eu tomei 10 de dano. Então eu não morri, beleza? Mas ele diz que se esse dano excedesse o meu limite de dano, aí sim eu morreria. Então se eu tô lá com o meu 4 de vida, ou sei lá, vou botar até um exemplo melhor aqui, eu tô com 10 de vida, tá? Até bastante. E aí o cara me dá um golpe, e ele me dá 15 de dano, 16 de dano que seja, né? Dá 16 de dano. Aí eu, né, caí com menos 6 de vida, né? Então caí com 0 de vida. Só que esse dano que ele me deu, 16, foi além do meu limite de dano. Como o meu limite de dano é 14, e ele tirou 16, no caso eu morro, tá? Aí você fala assim, caraca, ferrou, então se tomar um dano muito alto você morre. Sim. É fatal ao mesmo tempo não, porque se o dano for menos se o cara te der menos do que 14, aqui no meu caso, que o meu limite de dano não é tão alto, né? Porque eu sou nível 1 também. Lembrando que você vai aumentando conforme o tempo, né? Você vai evoluindo, vai aumentando, né, com o nível. Então, assim, nível 10, isso aqui estaria bem mais alto, né? Estaria com mais 9 no caso, que seria bem mais alto. Se ele dá um dano menor que o seu limite de dano, você não morre, você também tá meio que assegurado. Mas se ele der a mais, você morre. Aí você fala assim, caraca, ferrou, então eu posso morrer muito fácil. Pode, mas aí tem uma forma de você evitar isso. Que aí sim entra a questão do ponto de força e ponto de destino. Os pontos de força e os pontos de destino são o seguinte. O ponto de força, ele funciona como se fosse uma sorte. E qualquer personagem tem o ponto de força. Ah, mas aí não é só Jedi, não, porque lembrando que a força ela tá agindo em tudo que é vivo. Então, assim, mesmo que seu personagem seja um Scalder, um nobre, a força vai agir nele. E aí, no caso, você vai escolher fazer isso, né? Você seria a força, mas o seu personagem em si não sabe, né, que a força agiu nele ou através dele, que seja, pra assegurar um sucesso pra ele. Os pontos de força você ganha por nível. Todo nível você ganha 5 pontos de força, todas as classes são assim, ganham 5 pontos de força, mais metade do nível. Então, como eu sou nível 1, metade, de novo, de 1 é 0, vai ser 0.5, não conta, eu só tenho 5 pontos de força. Eu até já deixei anotado aqui. Ó, meus pontos de força são 5. E aí, esses pontos, se você não usar, eles são desperdiçados. Então, no próximo nível, quando eu for pro nível 2, se eu não usar esses meus pontos de força aqui, eles vão pro lixo. E aí eu ganho, de novo, 5 mais metade do meu nível. No caso, quando eu for pro nível 2, né, eu vou ganhar metade dele, vou ganhar 1. Então eu vou ficar com 6 pontos de força. Mesma coisa, se chegar no nível 10, né, eu vou ter metade do nível 10, 5, com mais 5 que você ganha sempre, então você vai ter 10 pontos de força. E aí, pra que servem esses pontos de força? Como eu falei, eles são como se fosse uma sorte. Não importa se você é Jedi ou não, tá? Vai ser igual pra todo mundo. É claro que o Jedi ele pode ter outros usos dos pontos de força que a gente deixa pra um outro momento. Mas, ó, deixei aberto aqui. Uma coisa interessante, né, que é importante até pra questão da vida, é isso aqui, ó. Se você for reduzido a 0 pontos de vida e for morto, nesse caso que eu usei, né? Meu personagem estava lá com, sei lá, 10, 4 de vida, tomou um golpe que ultrapassou o meu limite de dano e eu morri. Ele diz que se você for morrer, você pode gastar 1 ponto de força como uma reação, ou seja, aquela ação que eu falei que é a reação, que é em resposta a alguma coisa, para evitar a morte e em vez disso ficar inconsciente. Então, esse negócio que eu falei, pô, é complicado, então a gente morre fácil? Não tanto assim, pode usar os seus pontos de força para evitar morrer. O ponto de força ele é muito bom para isso. Aí você pode falar, não vou usar, e tu vai morrer. Ou se você tiver gastado tudo. Então é complicado. Uma outra forma que você pode usar o ponto de força, né? Ele diz aqui alguns talentos, né? Técnicas da força você pode usar. Exigem às vezes que você use um ponto da força para ser ativado e tudo mais. Uma outra coisa que você pode usar também é a questão de você queimar um ponto de força com uma ação rápida para diminuir uma pontuação do lado sombrio. O que acontece? Na ficha vai ter aqui uma tabela de lado sombrio, lado negro. Essa tabela de lado sombrio, ela vai ser exatamente igual à sua sabedoria. Não bônus, mas a sabedoria inteira. A minha sabedoria é 8. Então, o meu limite de lado negro é 8. O que isso quer dizer? Que eu posso ir tomando ações babacas, ações que o mestre vai definir se seria uma ação que me jogaria pro lado negro, né, ou não. Eu posso ir fazendo essas ações
até chegar em 8. Quando eu chego em 8, o meu personagem ele foi meio que corrompido pelo lado negro e eu perderia o personagem. É claro que isso aí também tem discussões, às vezes o mestre pode usar isso só pra Jedi, né? Enfim. Ou conversar, ver como é que seria, se o seu personagem teve muitas ações ruins, se ele cairia pra um, né, se ele teria que mudar um pouco a personalidade. Seria mais ou menos ali no D&D, você mudando personalidade, né? Você sendo um personagem bom ou neutro e ficar fazendo muitas ações malignas. Pô, não dá pra você continuar sendo bom ou neutro, né? Você tem que mudar, tem que conversar com o mestre e tudo mais. Então, pro Jedi, isso é muito ruim. Que ele até fala no livro que você perderia o personagem. Aí, de novo, aí depende se o mestre vai deixar você ser um Sith, sei lá, qualquer coisa assim. É um cara do lado negro. Mas é muito ruim você sendo corrompido por esse negócio do lado negro. E aí, ele diz que você pode usar um ponto de força pra voltar, né? Pra queimar. Digamos que ele, teu personagem tá chegando no ápice ali. O meu personagem que tem 8 tem 7 já. E aí eu posso queimar ponto de força pra apagar. Aí voltar pro 6 e por aí vai. E por último, eu posso usar os pontos de força pra ganhar vantagens nos testes de ataque, etc. Né? Aqui no caso, a regra diz que eu posso usar como uma ação livre, ou seja, ela não custa nada, tá? Não tem ação para isso, não custa nada. Você pode rolar um D6 e adicionar o resultado em uma única jogada de ataque, teste de perícia, teste de habilidade, etc. Então, assim, se eu for fazer um teste de perícia ou atacar alguém, etc., eu posso queimar um ponto de força e somar um D6 nesse teste. Tá querendo dizer o seguinte: eu vou lá, ataco o inimigo, tá? Rolei um D20. Tá? Tirei 10. Somei com o meu mais 2, né? Meu ataquezinho lá que é mais 2. Fiquei com 12. E aí, pô, não acertei. Por mais um pouquinho eu acertava o cara. Eu posso queimar um ponto de força pra rolar mais um D6 e somar o resultado no meu ataque. Aí no caso, tirei 1, deu 11. Aí com o meu mais 2, 13. Aí lembra que eu falei que pra acertar o Stormtrooper seria mais ou menos uns 14? Aí errei mesmo assim. Mas digamos que eu tenha tirado aqui sei lá, vamos ver. Um 3, beleza. 13 com mais 2, 15, acertei. Então, assim, o teste de força, de usar a força, pode ser pra isso. Então tem que escalar uma parede, né? Aí eu rolo D20. Aí, pô, falta um pouquinho. Eu vou lá, rolo mais um D6, né? Pra somar essas coisas. Eu posso também. Ele diz também aqui que você vai aumentando conforme o nível sobe. Quando você chega no nível 8 até o 14, você rola 2d6. Quando você chega no 15 e superior, você rola 3d6, porém, ele fala que você conta apenas o dado mais alto. Ele tá querendo dizer o seguinte, que quando eu chegar ali no nível 8, eu vou rolar 3d6, quer dizer, 2d6, e eu vou pegar o maior número e vou somar. Eu não vou somar os dois, eu vou pegar só o melhor. Mesma coisa, se eu chegar aqui no nível 15 ou superior, que eu esteja ali no nível 17, eu vou rolar 3d6 e eu vou pegar somente o maior. No caso aqui, o maior foi 3. Isso é para te dar uma numeração um pouco melhor no teste, beleza? E, dito isso, aí vamos para a última parte, que seria os pontos de destino. Os pontos de destino, eles estão ligados à história do personagem. Você pode ter alguma coisa que você quer alcançar, você pode ter um objetivo, ou não ter, ou o mestre pode guardar isso para você. Ele até dá o exemplo aqui, ó, o destino desempenha um grande papel no universo de Star Wars, quando o jovem Anakin Skywalker é informado de que seu destino é trazer o equilíbrio à força. O destino da Padmé é dar luz aos gêmeos, e por aí vai. Então, aqui, conforme você atinge um destino, né, o seu objetivo ali que você botou, que o mestre botou, você perde esses pontos de destino, né? E você ganha algumas habilidades, você ganha algumas vantagens ali que também não vou entrar muito a fundo aqui. É bom também conversar sobre isso com o mestre. E aí você pode até passar, no caso, digamos que você cumpriu esse destino. Só que ainda tem 7 pontos sobrando. A regra diz que você pode distribuir esses pontos para os seus aliados, né, para o grupo, né, esses pontos de destino. Mas esses pontos de destino eles são muito bons, né? Por isso que você só tem um por nível e eles são muito roubados, né? Você não recupera eles. E aí fala aqui, ó, gastando pontos de destino. Gastar pontos de destino não requer uma ação, né? Que nem usar a força, por exemplo. E concede os seguintes benefícios. Ó, se você gastar um ponto de destino, você obtém um acerto crítico automaticamente. Não é necessário um teste de ataque. Então, assim, digamos que eu vou morrer ali, eu preciso acertar o cara, e aí eu queimo meu ponto de destino e aí eu dou um ataque crítico no cara. O ataque crítico, ele dobra o dano da sua arma. No caso, digamos aqui que eu tenha dado 3d6 de dano,
né? Vai ser isso aqui vezes 2. Ou então, depende, né? Tem mestre que manda rolar de novo, né? Então, seriam 3d6 de novo. Então, 25 de dano, né? Ou então, como eu falei, sei lá, dobra. Enfim. Aí depende pra ver como é que vai ser. Também tem aqui, ó, faz com que um ataque feito contra você erre automaticamente, mesmo depois que o ataque for resolvido. Então, assim, o inimigo vai, te ataca, deu tudo certinho, contou, pá, acertou. Só que aí você vai morrer com aquele ataque, né? Ou então você não pode tomar aquele ataque de jeito nenhum. Aí você vai lá, queima o seu ponto de destino e o inimigo te erra. Então, assim, o ponto de destino, ele é muito... Ele é escasso, ele é uma coisa que você tem que usar com muita sabedoria, tá? Aqui uma outra coisa que você pode usar também, ó, é agir fora da sua vez, mudando assim a posição na ordem. Uma outra coisa que você pode fazer, ó, haja fora da sua vez, mudando assim sua posição na ordem de iniciativa uma vez por encontro. Então assim, eu tô lá embaixo, né? Aí eu queimo meu ponto de destino em algum momento, né? Tá na hora dos inimigos atacarem. Eu vou lá, ataco primeiro, queimo meu destino, ataco antes deles e aí eu mudo a posição ali na ordem da iniciativa. Então, assim, também uma parada muito boa. Aí outra coisa aqui, ó, sofra dano que de outra forma prejudicaria outro personagem ao seu alcance. Então tem um inimigo, um aliado ali perto de mim, aí o inimigo dá o dano nele, né, vai matar o cara às vezes, eu posso escolher tomar o dano por ele, pra ele não morrer. Ó, aumenta o efeito de alguns poderes da força e ganha imediatamente 3 pontos de força. Você vê como é que o ponto de destino é tão forte que ele te dá, se queimar ele te dá 3 pontos de força. Então isso é muito, muito, muito roubado, muito bom, tá? Só que você tem que escolher, né? Você não ganha todos eles, né? Você queima um e você escolhe o que você quer. Aí ele dá até aqui o exemplo, né? Um personagem que seja no nível 5, que não tenha gastado nenhum ponto de destino, ele tem 5 pontos de destino, tá? Normal. Também não vou entrar muito aqui, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Mas tem uns detalhes a mais aqui sobre a questão do destino, você completar e tudo mais. Da mesma forma que tem os poderes da força, né? Que eu ainda tenho que falar sobre isso. Mas o básico aqui pra gente poder fechar de vez a ficha, tá? Essa questão dos pontos de força. Por isso que eu tenho 5, né? Porque é 5 mais metade do nível. E o ponto de destino eu sou nível 1, então eu só tenho 1. Meu ataque é 0, né? Como eu falei, se eu fosse um Jedi ia começar 1 aqui. Se fosse um soldado também ia começar 1. Minha percepção é igual à minha perícia de percepção, tá? Aí depende ali, às vezes o mestre manda você observar. Rola um teste de observar para ver se você vê que tem alguém escondido. Ou um teste de ouvir, para você ouvir que tá tendo alguma coisa acontecendo ali. Ou alguém pediu ajuda para ver se alguém conseguiu ouvir. O cara pediu ajuda de muito longe, né? Então assim, tem os testes, né, que você necessita. Mas a princípio é isso, tá? Tudo aqui certinho. Isso aqui eu também já expliquei, né? Que é o bem básico aqui, ó. O jogador Yuri, que no caso é o meu nome. Aqui é o nome do personagem, tá? A classe dele, o Patife, no caso em inglês é Scoundrel. A espécie, nível. Aí o destino, eu posso anotar qual é o meu destino, enfim. O livro traz alguns exemplos. Bom, e é isso. Eu não botei aqui o equipamento. O equipamento também é uma coisa que eu posso explicar depois, que é importante você ter ali suas coisas anotadinhas direitinho. Eu também acabei esquecendo de falar que você ganha os talentos, né? A cada 2 níveis, né? A cada nível par, no caso. Mas você também ganha nos níveis múltiplos de 3, né? 3, 6, 9. Mas no nível 1 você também ganha. Uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Você ganha um talento no nível 1, 3, 6, 9. Eu esqueci de falar isso, aí eu até arrumei minha ficha aqui. Botei uma perícia a mais, que seria o foco em perícia de simulação. O foco em perícia ele dá mais 5 na perícia que você escolher. Então a minha dissimulação é monstruosa. Se você olhar aqui, minha dissimulação é 13, né? O cara mentiroso, dissimulado pra cacete, tá? Galera, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um pouco longo, mas tem muita coisa aqui que eu expliquei pra vocês. Eu tentei ser bem detalhista pra ficar fácil de vocês entenderem. E é isso, eu devo fazer depois uma parte 3, porque tem muita coisa pra falar ainda. Tem batalha com nave, que eu não gosto muito, assim, particularmente. Tem questão de você montar droid. Cara, é muito extenso, assim. Eu recomendo que vocês até peguem pra ler algumas coisas. Tem os talentos, né, como eu falei. Aí talento que te dá o negócio de se recuperar uma vez a mais por dia. Aí tem talento que, por exemplo, dá mais um aqui em todas as defesas, que é uma parada muito bom também, que é muito boa também. Tem talentos para você conseguir acertar mais de uma pessoa com ataque de oportunidade. Como eu falei, de você sacar a arma com uma ação padrão e atirar na mesma rodada. Tem talentos para você botar a destreza
pra acertar, né, com uma arma corpo a corpo, como um sabre de luz, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem muitos talentos que são interessantes de ver, e o bom dessa edição é que ela te dá muito talento. Por exemplo, o 3.5 ele não dá tanto talento assim, então fica muito escasso de você poder pegar. Aqui não, né? Aqui você tem essa situação. E só pra lembrar, uma coisa que eu esqueci de falar também, é que existe também a modalidade de ação de rodada completa. É bem rapidinho, é o seguinte, é porque assim, alguns personagens, né, usam armas em duas mãos, né, no caso, tipo o Darth Maul, que usa aquele sabre duplo. Então personagens que tem uma arma em cada mão, né, ou então que tenham mais de um ataque por rodada. Como é que eu tenho mais de um ataque por rodada? Isso aí você tem que ser nível mais alto, e aí você tem que ir comprando os talentos de dar mais um ataque, depois mais 3, né, por aí vai. Então quando você vai atacar mais de uma vez, no caso, uma arma em cada mão, ou você tem um ataque duplo, né, você bate 2 vezes com ataque, de novo, isso aí depende de talentos e tudo mais, e de nível, você precisa usar uma ação de rodada completa, que é o seguinte, que ele diz que você gasta toda a sua energia para poder fazer aquela ação. Então, você perde essa questão aqui, ó. Você não usa a sua ação padrão, nem movimento, nem rápida. Você simplesmente só consegue atacar e acabou. Então você não tem direito à sua ação rápida, à sua ação de movimento, você simplesmente gasta toda a sua ação para bater naquele inimigo. Então digamos que você tenha 3 ataques, né? Um ataque triplo, né? Só em nível bem alto. Aí o cara vai lá com o sabre de luz, bate 1, 2, 3 vezes e acabou. Ele não pode andar, não pode fazer nada. Ou então você tem lá 2 armas, né? Tipo, você bate 1, bate 2, né? E por aí vai. Aí também tem questão de você bater 2 e bater uma aqui, enfim. São coisas um pouco mais avançadas. Mas é isso, assim, a princípio, eu espero que tenha ajudado, né? Qualquer coisa podem deixar, por favor, perguntas aí que a gente vai respondendo, vai ajudando. E eu tô até pensando já em streamar uma mesa da gente jogar, pegar uns amigos meus aqui, a gente jogar, pra vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá? Galera, é isso. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora. Por favor, não deixem de se inscrever, compartilhar, cara, manda pros seus amigos que gostam de Star Wars, gente que tem preguiça de ler, pra esse vídeo aqui poder esclarecer um pouco, né? E não deixem de ver os outros também, tá bom? É isso, um abraço pra vocês e valeu! Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o Mestre.